Ok, senhores, sejam bem-vindos à nossa aula de número 18. Nós vamos tratar aí do tema energia potencial. Ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de explicar o conceito de energia potencial, explicar em que caso se pode aplicar a conservação de energia mecânica para se fazer previsões e aplicar essa conservação para fazer essas previsões. Como introdução, eu gostaria de registrar o porquê que nós estudamos esse conceito, então nada melhor do que fazer uma revisão para ver em que posição nós estaríamos aí numa visão geral dessa área da física, né? Então, até essa etapa que nós aprendemos foi uma noção do conceito de energia, depois a gente definiu, baseado nessa noção, o conceito de trabalho. Conseguimos aí determinar o trabalho de forças constantes, de forças variáveis mediante a aplicação de um método gráfico e a determinação da variação de energia cinética e através dela algumas previsões cinemáticas dos movimentos. Foi o que a gente viu até agora. Mas você perceba que fica faltando aí uma peça desse quebra-cabeça, porque talvez você já tenha se perguntado aí para onde que vai a energia realizada sobre um arco quando ele é arqueado. Então, nessa imagem aí desse vídeo, o arqueiro realiza algum trabalho ao puxar esse pedaço aí do fio do arco, né, e arquear esse instrumento. Então, veja que ele está realizando o trabalho, então ele está transferindo uma energia. Como é que fica essa energia aí? Para onde que ela vai? A mesma coisa acontece quando a gente estica uma mola, né? Ao se esticar uma mola, está se realizando trabalho sobre ela. Você pode se perguntar, tá, mas e para onde que está indo essa energia? Até agora a gente não ouviu falar sobre ela, né? Então a gente vai ver aí que tem uma energia armazenada na mola e no arco e mais, né? Em caso em que massas estejam se atraindo aí pela força gravitacional. É uma energia potencial que nós vamos classificá-la aí como elástica ou gravitacional, né? Dependendo da força que está sendo considerada. E, bom, com isso a gente consegue construir uma teoria poderosa. A gente pode usar um teorema chamado Teorema da Conservação de Energia, que permite que se façam previsões aí de outra maneira seriam praticamente impensáveis, inconclusivas, como pode ser dramaticamente visualizado nesse vídeo aí, no qual o professor Walter Levan põe à prova esse teorema, né? É um vídeo bastante interessante que eu convido a todos a ver. Ele fala um pouquinho sobre conservação de energia. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo em sala, mas é basicamente para isso que a gente vai estudar esse conceito. Nós vamos, digamos assim, fechar um ciclo e construir o teorema da conservação de energia com esse conceito de energia potencial. Então vamos ver aí o conceito de energia potencial. Ele está sempre presente nos sistemas nos quais as forças são há forças conservativas, tá? E ele é uma energia que vai estar associada aí com a configuração do sistema, ou seja, como é que o sistema vai estar disposto, qual vai ser a separação entre as partes dele, ou o quanto ele vai estar deformado, mas sempre vai estar associado à forma do sistema. Então aqui vocês estão vendo aí um dispositivo bélico da Idade Média que usava energia potencial para catapultar projéteis, né? Aqui eu vou exibir em sala uma animação desse dispositivo, né? Mas essa energia também está presente, por exemplo, nos sistemas solares. Essa energia é que mantém unidos esses sistemas, né? Também está presente aí em molas, arcos ou também em sistemas elétricos. Cargas também são capazes de armazenar energia nessa forma. Então, de maneira geral, a energia potencial é uma energia que está associada a forças conservativas, força gravitacional, força elástica da mola, força elétrica. Então, se a gente for pensar aí na definição de energia potencial, uma maneira bastante intuitiva de considerá-la seria a seguinte, ó. A energia potencial armazenada é exatamente a energia que vai ser transferida como um trabalho realizado sobre o sistema. Mas o que isso quer dizer? Então eu peço para você imaginar aí que uma pessoa esteja esticando uma mola, por exemplo, a partir da posição de equilíbrio dela. É intuitivo pensar que essa pessoa vai gastar uma energia para esticar essa mola, né? E aí, para onde que vai essa energia? Essa energia fica armazenada como energia potencial elástica na mola. Qual que é o inconveniente dessa consideração? Não dá para calcular qual que é a energia, qual que é o trabalho realizado pelo agente externo. Então é preciso contornar isso. Então não dá para calcular essa energia. Como que a gente vai contornar essa dificuldade? A gente vai ver isso agora. Então, se não houver variação de energia cinética, ou seja, se o sistema tiver
em repouso, tá? Sofre a ação de um agente externo e da força conservativa considerada, seja ela a força elástica da mola, força gravitacional ou força elétrica. Se após essa ação aí o sistema continuar em repouso, então não houve variação de energia cinética. Então, pelo teorema do trabalho de energia cinética, o trabalho total realizado é nulo, já que não houve variação de energia cinética. Mas o trabalho total realizado é o trabalho realizado sobre o sistema pelo agente externo, mais o trabalho realizado pelo sistema pela força conservativa. Se isso aí for nulo, então a conclusão é que o trabalho realizado sobre o sistema vai ser o negativo do trabalho realizado pelo sistema. Então, a gente vai definir a energia potencial dessa forma. Ela vai ser essa energia potencial acumulada, então ela vai ser o negativo do trabalho realizado pelo sistema. Qual que é a vantagem de se fazer isso? Diferente do trabalho do agente externo, no caso uma pessoa, por exemplo, esticando uma mola, não dá para calcular quanta energia ela vai ter que despender para esticar a mola. O trabalho realizado pela força conservativa, esse pode ser calculado. Então a gente vai usar a definição de energia potencial dessa maneira, negativa do trabalho realizado pelo sistema. Daí, por quê? Porque esse sim a gente pode determinar. Então aí a gente vai poder determinar a energia potencial e nós vamos ver a seguir então alguns casos de energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então vamos falar um pouquinho sobre energia potencial gravitacional. Eu vou pedir para você considerar o sistema que está sendo ilustrado aí nessa figura. Então, uma massa representada aí no caso por uma bola de futebol, está a uma altura de 4 metros do solo, né? E a gente vai usar esse esquema para determinar a energia potencial gravitacional. Então, para que esse sistema tenha sido formado, ou seja, para essa bola atingir essa altura, né, alguma coisa teve que realizar trabalho sobre o sistema. Alguém pegou essa bola, tirou ela do solo, colocou nessa altura aí. Mas vejam que, como a gente já havia discutido, esse trabalho não dá para calcular. Quanta energia essa pessoa despendeu para erguer a bola é algo que é impraticável de se calcular. Como é que a gente contorna isso? Nós vamos calcular o trabalho realizado pela força gravitacional. E no caso ele vai ser negativo, né? Já que a força gravitacional aponta para baixo e o deslocamento aponta para cima aí. Então, pela definição, a variação de energia potencial gravitacional vai ser o negativo desse trabalho, então vai ser o produto da massa pela aceleração da gravidade pelo desnível h. Só para deixar mais evidente, através desse diagrama vocês podem mostrar que realmente o trabalho realizado pela força gravitacional nesse trajeto de subida foi negativo, uma vez que a força aponta aí para o centro da Terra, então está apontando para a superfície, o deslocamento é contra essa direção, esse sentido, né? Então, quando a força é contrária ao deslocamento, o trabalho por ela realizado é negativo. Então, esse trabalho realizado pela força gravitacional é negativo aí nesse caso. Cabe aqui fazer a seguinte observação. Por mais estranho que possa parecer, não se pode medir a energia potencial de um sistema. Como a gente acabou de ver aqui, tudo que pode ser determinado é a variação de energia potencial. Como, então, contornar esse problema? Então, o que é feito é escolher uma posição de referência na qual a energia potencial é nula. Escolhida essa posição, no caso da força gravitacional em geral é escolhida a superfície, mas podem ser escolhidas aí outras posições, tá? Se for assim, a variação de energia potencial vai ser a energia potencial final, que é da posição que se considera, menos a energia potencial aí de uma posição de referência onde ela é zero. Bom, mas se ela for zero, então essa variação de energia potencial vai ser a própria energia potencial daquela posição. Então a gente só pode falar na energia potencial de uma posição se a gente estiver considerando, tiver claro em mente aí qual que é a referência na qual a energia é nula, tá? De outra maneira não faz sentido falar isso. Então, em suma, a variação de energia potencial se torna a energia potencial da posição considerada, né? Mas a gente tem que ter em mente, né? Que isso está sendo feito, né? Adotando-se um valor de energia nula para uma posição de referência, como a gente vai ver num exemplo agora. Vejamos um exemplo aí só para a gente praticar um pouquinho do que a gente viu. Vamos determinar a energia potencial daquele diagrama ilustrado na figura 9. Quanta energia potencial gravitacional foi acumulada no sistema até a bola, e aí vamos ver em relação a uma posição de referência na qual a energia é nula, qual a energia potencial do sistema. Então,
O trabalho realizado aí pela força gravitacional enquanto a bola foi suspensa foi negativo, já que a força gravitacional aponta para baixo e o deslocamento aponta para cima, né? Então, menos mgh. O que se pode destacar aí é que esse trabalho realizado pela força gravitacional, então, vai transferindo a energia cinética da bola para a energia potencial no sistema Terra-bola. E aí, se a gente considerar que a massa de uma bola de futebol oficial de 450 gramas, o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser esse produto aí da massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, então menos 18 joules. Então foi isso que a força gravitacional retirou de energia cinética da bola e transferiu isso como energia potencial gravitacional desse sistema. A energia potencial gravitacional, então, nesse caso, como ela é negativa do trabalho da força gravitacional, então ela vai ser de 18 joules. Então foi essa a energia potencial acumulada. Se a gente considerar agora que a energia potencial é nula, gravitacional é nula na posição y igual a zero, na superfície, então essa energia acumulada, essa variação de energia vai ser a diferença entre a energia potencial final e a energia potencial inicial dessa posição de referência. E como ela é zero, então essa energia acumulada vai ser a própria energia potencial gravitacional nesse caso, então ela pode se considerar de 18 joules, mas com esse cuidado, né? A gente está tratando que essa energia é em relação ao solo com a energia nula. Ok, mas ainda está faltando de considerar aí a energia potencial elástica que nós vamos fazer agora. Então, a força elástica, por ser uma força conservativa, tem ela associada a uma energia potencial elástica, como a gente já havia tratado aí no começo da aula, né? Mas como determinar essa energia armazenada? Então, para fazer isso, nós vamos utilizar esse sistema ilustrado nessa figura, né? Quanta energia potencial a mola armazena se é deformada de uma distância x ou 2x. Então, vamos tratar disso agora. Como a gente já viu, a força elástica é uma força restauradora, então se essa deformação apontar no sentido indicado aí pela figura, a força elástica da mola vai apontar no sentido contrário, então o trabalho que ela vai realizar vai ser por definição negativo e pode ser calculado, né, considerando-se aí o método gráfico que a gente viu em aula, então pode ser determinado pela expressão kx² por 2, onde é a constante da mola, a dureza da mola, x é a sua deformação. E, bom, então essa razão aí dá origem ao trabalho realizado pela mola, então quanta energia a mola retirou desse sistema, né, ao longo dessa deformação. Bom, mas dessa nossa discussão anterior aí, quando a gente estava definindo a energia potencial gravitacional, então a gente pode usar isso para determinar aí qual que é a variação de energia potencial acumulada. Então a energia potencial acumulada vai ser o negativo desse trabalho realizado aí, então mais kx² por 2. Então, vamos fazer um exemplo para praticar um pouquinho esse conceito, né? Vamos considerar que essa constante aqui de mola seja de 100 Nm e que a mola tenha sofrido uma deformação de meio metro. Quanta energia está acumulada aí nesse sistema? Ou então basta a gente aplicar aí a definição, utilizar os parâmetros para encontrar que essa energia acumulada é de 2,5 joules. Vamos ver mais um exemplo aí para encerrar. Vamos determinar a energia potencial em relação a uma outra posição de referência, no caso aí de um sistema em que há uma energia potencial gravitacional. Então a gente vai usar como partida a figura 9, que é essa figura daqui. E aí vamos considerar que se a posição de referência fosse alterada para onde está a atual altura de 1 metro, qual que seria a energia potencial do sistema? Então, para resolver esse problema, a gente tem que considerar que o sistema de referência foi trasladado para essa posição. Então a gente não mais vai considerar um sistema de referência em que a altura é nula na superfície, mas que a altura vai ser nula aí na posição de 1 metro em relação ao sistema de referencial anterior. Bom, mas se for assim, de novo, a gente pode considerar que essa variação de energia potencial, né, energia potencial acumulada aí na separação entre as massas, vai ser o negativo do trabalho realizado pela força gravitacional. Como nesse caso, o trabalho realizado pela força gravitacional seria negativo, né, já que a força está antiparalela ao deslocamento, então essa energia acumulada seria de mgh, mas aí a gente tem que tomar o cuidado de considerar que esse desnível é em relação à posição de altura zero, então essa posição aqui. Então dessa vez o desnível vai ser de apenas 3 metros. Bom, com isso o resultado dessa energia potencial aí vai ser de 13,5 joules. Perceba então que a energia potencial é diferente, mas eu não vou mostrar isso agora, mas nas próximas aulas as previsões obtidas com esses valores seriam os mesmos.
que as que seriam determinadas com um sistema de referência com altura nula na superfície. Então, essa posição aí pode ser alterada arbitrariamente, né? E pode ser interessante em alguns casos, como num exemplo que nós vamos ver a seguir na próxima aula. Então, por essa aula acho que é só. O meu muito obrigado. Procure-me nos horários de atendimento. Fique atento às listas de exercícios do Moodle e até a nossa próxima videoaula.